última aula nós abordamos do artigo 205 ao 208, e agora nós vamos trabalhar, então, do 209 ao 214. Vamos ver se a gente consegue finalizar essa Constituição hoje. Eu sempre coloco para vocês, quando se trata do tema da Constituição, dos artigos 205 ao 214, nós trabalhamos mais do que apenas a Constituição, nós trabalhamos outras legislações, principalmente a Lei de Diretrizes e Bases. Por quê? Porque o texto constitucional é o que permeia depois, né, que dá origem a todas as demais legislações. Então, é importantíssimo que a gente tenha uma compreensão de como está organizada a educação, de como ela funciona, de como funciona esse regime de colaboração por parte da nossa educação, tá? E para isso, então, a gente estende um pouco mais nessas aulas, tá? Mesmo sendo um número pequeno de artigos, ainda assim a gente demanda um tempinho aqui neles, tá? Porque assim, se a gente consegue ser igual à educação, se a gente tem uma boa base na educação, obviamente, depois o caminho fica mais fácil, né? Se a gente faz um bom fundamental, tem um bom processo de leitura e de alfabetização ali, né, naquele processo inicial, obviamente as coisas funcionam melhor no nosso futuro educacional. No caso da legislação, é como se fosse um processo de alfabetização, tá? Então, se você tem uma boa base de Constituição, obviamente todos os outros artigos, outras legislações se tornarão mais fáceis, porque as outras legislações, elas derivam do que está previsto na Constituição, ou complementam, né, ou acrescentam alguma coisa, tá? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês a tela, que nós vamos trabalhar aqui hoje. Nós temos, como eu coloquei, 209 ao 214, vamos continuar aqui. 209 é o artigo que fala sobre a iniciativa privada. Quais as condicionalidades para que a iniciativa privada possa ofertar ensino? Lembrando, olha lá, o ensino é livre, a iniciativa privada. Lembrando que nós temos duas naturezas administrativas, duas categorias administrativas de ensino. Nós temos o ensino público, tá? Colocado aqui, ensino público, e nós temos o privado, tá? São as duas categorias administrativas que nós temos de ensino. Para que elas possam funcionar, de acordo com o princípio que está lá no artigo 206 da Constituição, que diz que pode haver a coexistência, lembra? Coexistência das instituições públicas e privadas, então eles podem existir. Só que o privado tem umas condicionalidades, de acordo com a Constituição, são duas condicionalidades para que ele possa ser, para que ele tenha funcionamento e ocorra dentro das redes de ensino, né, e tudo mais, ofereça algum tipo de ensino. A primeira condicionalidade está aqui, ó. Ele deve cumprir as normas gerais, tá? Cumprir as normas gerais estabelecidas pela educação nacional, tá? Essa é a primeira condicionalidade. A segunda condicionalidade está ligada à questão da autorização e também dele ser avaliado pelo poder público. Cabe ao poder público autorizar e avaliar. Qual esfera do poder público? Nesse momento do texto da Constituição, ela não fala qual esfera. Mais adiante, artigo 211 vai tratar de quem tem responsabilidade para o que em relação ao ensino, tá? Mas aqui só coloca que ele tem que ser autorizado e tem que ser avaliado pelo poder público, tá? A sua qualidade, né? Tem que ser avaliada pelo poder público, tá? No artigo 211, eu vou tratar com vocês de quem seria a competência de avaliar e de autorizar cada uma das etapas de acordo com o que cada um tem como responsabilidade em ofertar no ensino. Lembrando que a União é responsável por fazer o funcionamento desse regime de colaboração, no qual a nossa educação deve ser organizada por meio de um regime de colaboração, sendo que a União tem esse papel de articuladora, né? Vamos lá, e nós vamos tratar mais disso no artigo 211. Aqui, eu tenho o texto, ali eu coloquei só a questão central, as palavras-chave, né, para a gente poder lembrar, mas o texto na íntegra, né, do artigo 209 e os seus incisos, eu chamo a atenção para vocês sobre essa questão, o ensino é livre, a iniciativa privada, desde que atendidas essas duas condicionalidades aqui. Quais são as condicionalidades, então? Seguir as normas gerais da educação nacional e ser autorizado e avaliado pelo poder público, certo? Então, essa questão aqui é muito simples, é um artigo muito tranquilo. Tem também uma questão para a gente poder dar uma
treinada, né, e ver se realmente compreendeu o que foi colocado aqui nas palavras da lei, tá? Entender também como é que poderia ser perguntado, né, que tipo de questão poderia haver relacionada a esse artigo. Eu trago como exemplo essa questão. Em relação às questões, talvez na última aula, vale uma dica, porque eu acabei não falando isso, né? Eu falo, às vezes, no ensino presencial, a gente tem o momento de colocar uma questão, aguardar as pessoas fazerem uma leitura e depois trabalhar em cima dessas questões. A ideia das questões é tornar a aula um pouco mais dinâmica, né? Porque se a gente ficar só no conteúdo teórico, acaba ficando muito cansativo. Mas para a aula online, aqui nesse formato que nós estamos trabalhando, é interessante que vocês parem a tela com a questão, no momento em que eu coloque a questão, resolvam a questão aí com seus cadernos, ou conforme que você estiver assistindo essa aula, anotando em alguma coisa, né? Responda a questão, e depois vocês coloquem a gravação para continuar, porque aí eu vou continuar falando sobre a questão e vou explicar. Porque no decorrer da aula, a maneira como eu abordo isso, como é que eu vou colocar para vocês? Ela é mais rápida, né? Vai acontecer de maneira mais acelerada. Então, se você não parar a gravação e coloca a questão, às vezes você perdeu uma oportunidade de estudo com relação àquela questão, tá? E eu também não tenho tempo suficiente para colocar uma questão, aguardar que as pessoas façam uma análise numa aula online. A gente já vai nesse corre aqui, tá bom? Então, dessa questão aqui, está perguntando, vamos lá para ela agora, parar de conversa e vamos tratar da questão. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. Que condições seriam essas? Acabamos de falar que são duas condicionalidades que precisa seguir. Uma está ligada, então, às normas gerais, e a outra está ligada à autorização e avaliação pelo poder público. Em qual das alternativas a gente encontra essa afirmação? Na alternativa aí você vai na alternativa, desculpa, na alternativa B, tá? Mas aí, o que que acontece aqui? Então, vamos observar quais são os problemas de pega. Vocês observam, tá vendo? Olha, se você ler rapidamente, o que que acontece? Essa palavra aqui, ó, a educação estadual, cumprimento das normas gerais da educação estadual, não, é da educação nacional, tá? A outra questão aqui, por que que essa letra A, obviamente, estaria errada, né? Desculpa. E a questão C, onde é que está o problema da C? Ó? Vincula-se à questão das normas gerais da educação municipal. Não cabe à educação municipal deliberar normas gerais, e sim à educação nacional. Na questão D, que também temos um problema, ó, que está ligado, a afirmativa toda é incorreta, só que ela coloca que cabe ao poder público autorizar e avaliar. E não, é o poder público não, desculpa, cabe ao poder privado, tá aqui, e cabe ao poder público, correto seria, né? Na letra E, nós também temos um probleminha aqui, que são as normas gerais, de novo, repete essa questão do estadual, né? Repete também a questão do poder privado, ou seja, faz duas junções de erro numa única questão. Então, obviamente, essa questão aqui também está descartada, tá? Artigo 210. O 210, ele traz duas questões importantes, porque ele fala do currículo, né, de como é constituído esse currículo, o que que tem que conter, tá? E aí eu vou alertar para alguns peguinhas aqui, que às vezes a gente, por a Constituição não ter atualizado determinadas nomenclaturas que nós usamos hoje, às vezes as pessoas podem acabar errando questões relacionadas a esse artigo aqui. Que é o seguinte, então primeiro vamos entender do que trata esse artigo. Esse artigo trata desses conteúdos mínimos, né? Coloca que deve ser exigido os conteúdos mínimos para o ensino fundamental. E esses conteúdos mínimos, eles têm que ter uma base nacional comum, né? Que seria a nossa famosa BNCC, tá? Essa formação básica comum que o indivíduo precisa ter no ensino fundamental tem que ser agregado neste currículo também as questões relacionadas à parte diversificada. E onde entra a parte diversificada neste currículo, então? O aluno precisa ter garantido essa formação básica comum, certo? E ele precisa ter garantido também o respeito em relação aos valores culturais, artísticos, nacionais e regionais. Isso nada mais é do que considerar as especificidades daquela região, daquela cidade, daquele município, né, daquela localidade. E de que maneira se considera no currículo educacional as especificidades de um lugar? Com base na parte diversificada, tá? Construindo um componente curricular
que nós, na matriz curricular, é denominado como parte diversificada. Mas o que é interessante, então, eu ter como memória deste artigo? Que este artigo 210, ele define para o ensino fundamental que deve ter o estabelecimento, deve ser colocado, né, deve ser exigido conteúdos mínimos. Esses conteúdos mínimos devem abarcar uma formação básica comum e também uma formação que respeite os valores culturais, artísticos, e dessa forma nós temos um currículo, então, composto pela formação básica comum e pela parte diversificada. Esses dois aqui é que compreendem o currículo, né, os currículos das instituições de ensino. Neste currículo também deve ser atentado a algumas outras questões colocadas nos parágrafos desse artigo. O primeiro é, esse currículo deve contemplar a questão do ensino religioso como um componente, como uma disciplina que faz parte dessa matriz, deste currículo. Só que o ensino religioso, embora ele seja uma disciplina a ser trabalhada, ela é uma disciplina de matrícula facultativa. O que quer dizer isso de matrícula facultativa? Quer dizer que o aluno matricula se quiser. Então, normalmente nas redes a gente não costuma ter ensino religioso, primeiro, porque as redes não propagam isso, segundo, os alunos não procuram, né, e fica nessa perfeita harmonia, tá? Mas o ensino religioso faz parte do ensino fundamental, tá? Ele é uma disciplina do ensino fundamental e também de matrícula facultativa. A questão do ensino fundamental, ela é exigida também, ela é colocada no caput do artigo. Nós vamos detalhar agora, já no próximo slide, por que essa palavra é importante a gente prestar atenção nela, tá? E a outra questão sobre o currículo também é que o nosso currículo, né, ele tem que ser ministrado em língua portuguesa, tá? Língua portuguesa, e também no caso das comunidades indígenas, na língua materna, além de adotar processos próprios de aprendizagem, né, metodologias adequadas às comunidades indígenas. Então, em relação ao currículo, temos essas duas questões que são importantes atentar, né? O currículo estabelecer esses conteúdos mínimos para o ensino fundamental, a Constituição usa essa palavra aí, ensino fundamental, e esses conteúdos mínimos, ele deve garantir uma formação básica comum, tá? Que é advindo aí da BNCC, do que a BNCC estipula, né, como sendo necessário, ninguém pode deixar de ensinar isso, e também por uma parte diversificada, essa parte diversificada onde vai contemplar a questão dos valores culturais, artísticos, as questões específicas de cada região, tá? A gente tem aqui no texto da lei os assuntos que são importantes, que eu chamo a atenção para vocês, que é o seguinte, a questão de ser fixado, né, de ser estabelecidos os conteúdos mínimos, e a palavra ensino fundamental. Porque até agora a gente bateu muito na tecla de que a educação básica, né, tem lá a sua organização, tem a etapa obrigatória dos 4 aos 17, né, então era natural que a Constituição já tivesse alterado aqui para a questão da educação básica, porque a BNCC, por exemplo, ela é para toda a educação básica, ela não é só para o ensino fundamental. Entretanto, a Constituição não alterou esse artigo ainda, não atualizou, vamos colocar assim. Então, tem a palavra ensino fundamental. Por que eu estou chamando a atenção para isso aqui? Porque pode ser motivo de peguinha colocar, no lugar de ensino fundamental, por exemplo, colocar a educação básica, ou colocar a educação infantil, ensino fundamental e médio, alguma coisa desse tipo, e aí a questão, o texto não vai estar igual está na Constituição, para este caso aqui, de estabelecer os conteúdos mínimos, tá? Porque quando se fala em estabelecer os conteúdos mínimos, de acordo com o artigo 210, esse estabelecimento é para o ensino fundamental, tá? Então, neste currículo deve-se considerar uma formação básica comum, e os valores, né, culturais, regionais, que aqui é a parte diversificada, tá? Então, nós temos aqui a parte diversificada. Outra questão que eu chamei a atenção no nosso slide anterior é do ensino religioso, olha aqui, matrícula facultativa, poderia estar aqui, por exemplo, aqui poderia ser motivo de peguinha, colocando como matrícula obrigatória por parte do aluno. A matrícula não é obrigatória por parte do aluno, a matrícula é facultativa, tá? A disciplina, sim, deve existir, né? Tá aqui, ó, a disciplina deve existir como disciplina nos horários normais, tá? Das escolas públicas de ensino fundamental, de novo. Volto a repetir, aqui a exigência do ensino religioso é para o ensino fundamental, tá? A questão da língua portuguesa como a língua a ser utilizada, né, que nós temos aqui, ó, desculpa, aqui, a língua portuguesa, opa, aqui a palavra portuguesa deste lado,
que deve ser assegurado, né, para que o ensino seja ministrado, o ensino fundamental, e no caso das comunidades indígenas, também deve se utilizar a língua materna e processos próprios de aprendizagem, né, adotar uma metodologia adequada a essa comunidade, tá? Aqui nós temos uma questão relativa ao que nós acabamos de falar, sobre essa fixação de conteúdos, tá? E a questão pergunta para a gente analisar, tem 3 situações, e você vai analisar qual é verdadeira e qual é falsa. Esse tipo de questão, ela é interessante adotar algumas estratégias para responder. Então, ao fazer a leitura da primeira assertiva, da primeira afirmativa, vamos ver o que a primeira afirmativa coloca para a gente, por exemplo. Aqui está, ó, serão fixados conteúdos máximos para o ensino fundamental de maneira... Eu não precisaria nem continuar lendo o restante, até porque o restante está correto de acordo com o texto, mas temos um problema aqui com essa palavra, máximos. Não são conteúdos máximos, são conteúdos mínimos, tá? Por que mínimos? Porque se os sistemas assim desejarem e quiserem, podem acrescentar nos seus currículos mais conteúdos, né? O seu currículo pode ser enriquecido, tá? Inclusive com a parte diversificada. Então, ele estabelece conteúdos mínimos, tá? E essa formação básica comum é que vai garantir o estabelecimento desses conteúdos mínimos, tá? Então, essa questão, ela é uma afirmativa que a gente teria que colocar aqui como sendo falsa, certo? A partir desse raciocínio, se eu não quiser perder muito tempo aqui, eu posso adotar uma estratégia para responder. O que eu vou fazer? Eu vou ver quais das afirmativas aqui embaixo, né? Quais dessas aqui tem como colocação a primeira alternativa sendo falsa. Só temos 2 alternativas. Então, eu já descarto a letra A, eu já descarto a letra C, eu já descarto a letra D, e eu fico só com a B e com a F. Ou seja, as possibilidades do meu erro já diminuiu aí, né? Eu só estou com 2 afirmativas para tentar descobrir a partir da segunda leitura da afirmativa aqui, que vai falar do ensino religioso. Ele é de matrícula facultativa, tá ok? Ele deve constituir como disciplina, ok? Nos horários, opa, normais e não noturnos. Essa aqui é uma palavra complicada, porque ela não está correta. O correto seria normais. Então, neste caso, essa afirmativa também passa a ser falsa. E aí eu vou olhar entre a B e a D, e aí, né, que foram as opções que sobraram entre essas questões, qual dessa que condiz. E aí já descubro facilmente, não tem nem que trabalhar com a última alternativa, mas a última alternativa está correta, tá? Por quê? Porque se ela era falsa, a B na próxima eu colocava como sendo verdadeira, eu já descartei a B, certo? Então, descartado. Só me sobrou aqui a E. Para eu tirar a prova dos 9 e falar, oh, essa questão não tem erro mesmo, não vai ter nem questão de recurso, eu vou ler a última alternativa para ver se ela condiz com o texto da lei. E o texto da lei diz: o ensino fundamental regular ser ministrado em língua portuguesa. Então, o ensino fundamental tem que ser ministrado em língua portuguesa, que está correto. No caso das comunidades indígenas, olha aqui, asseguradas comunidades indígenas, também a utilização das línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Então, esse texto está ótimo, está tudo certo. Aqui seria verdadeiro. Portanto, questão nossa, seguimos o caminho, tá? Essa daqui também é uma das questões mais simples, né? Mais tranquilas. Pede para a gente preencher uma lacuna em relação ao artigo 210. Então, coloca que serão fixados. Nós acabamos de falar que serão fixados conteúdos mínimos. A alternativa aqui, tá? Conteúdos mínimos, letra A, não tem qualquer dificuldade nessa questão, uma questão muito simples a ser respondida, né? Tomara que vocês tenham a sorte de pegar questões desse tipo. Tá? Aqui nós continuamos com o artigo 211. Artigo 211 traz para a gente o famoso regime de colaboração, como que esse regime de colaboração está constituído, como que ele é disposto na Constituição, né, na nossa legislação. Esse regime de colaboração é que nos permite, que permite aos sistemas de ensino fazer a oferta da educação no nosso país, tá? E cabe a quem fazer a articulação desse regime de colaboração? Cabe essa figurinha central aqui, ó, a União. Ela que tem esse papel de articular esse regime de colaboração para que o ensino seja ofertado em todas as suas etapas. Cada esfera
compreendendo inclusive a União, aí nós temos os estados aqui, Distrito Federal e os municípios, cada uma dessas esferas tem uma responsabilidade em relação ao ensino, uma incumbência, uma obrigação, tá? E aí, aqui nesse artigo, que vai estar estabelecido de quem é a obrigação, quem tem que garantir o quê, no caso da educação, tá? E aí, a União, fazendo a sua função, o seu papel, ela tem uma função redistributiva e ela tem uma função supletiva em relação aos estados, Distrito Federal e municípios. Em relação a essas esferas, ela tem uma ação redistributiva e supletiva. O que vem a ser redistributiva? Redistributiva, ela redistribui aqueles impostos que são coletados, vai para o fundo, nosso fundo nacional, um fundo permanente, que é o Fundeb de Educação, e ela faz a distribuição desses recursos, bem como de outros repasses destinados à educação. Então, ela faz essa função de redistribuir os recursos para chegarem aos estados, Distrito Federal e município. Ela também faz uma ação supletiva. O que é supletiva? Vem suplementar, tá? Suplementar. Ela suplementa quando os estados, Distrito Federal e municípios não conseguem ter uma arrecadação suficiente para chegar a um valor aluno anual final mínimo, porque é estabelecido todo ano um valor mínimo para ser investido, né, para ser aplicado por aluno em toda a rede pública. Quando estados e municípios não conseguem chegar a esses valores, a União entra fazendo a função supletiva no processo de financiamento da educação. Então, ela possui essas duas funções, redistributiva e supletiva. Outra questão importante de se olhar aqui, que cabe à União também, no caso das suas instituições, fazer o financiamento, tá? Então, das suas instituições de ensino, do sistema federal, porque o sistema federal é vinculado à União, então, do sistema federal, as instituições que pertencem ao sistema federal, à União, cabe à União financiar isso aqui. Tá? A União financia isso aqui, e ela também tem uma ação, ela também presta uma assistência, olha aqui, uma assistência técnica e uma assistência financeira em relação aos estados, Distrito Federal e município. Então, ela tem esses papéis nesse processo, nesse regime de colaboração. Tá? O que a gente vai observar ainda nesse artigo 211? Lembra que eu falei que cabe nesse regime, nesse artigo aqui, a Constituição vem para definir esse regime de colaboração, o papel de cada um, ou seja, o que cada um tem como responsabilidade em relação ao ensino. Então, esse slide mostra para a gente isso. Coloca aqui as 3 etapas que nós temos da educação básica, né? Se eu pegar aqui, ó, opa, educação básica dividida em 3 etapas, o infantil, o fundamental e o médio. Dessas 3 etapas, nós temos esses segmentos aqui, ó, estados, Distrito Federal e municípios, que são os responsáveis por garantir a educação básica. Porque a União ficou com o quê? A União ficou com, no seu sistema federal, ela ficou com o ensino superior. Tá? Então, se a União pegou isso aqui, sobrou a educação básica, né? São 2 níveis de educação básica e o ensino superior. Na básica, sobrou para os municípios, para os estados, né? E Distrito Federal. E aí, o que cada um tem que fazer aqui, então, desse pessoal? Nós temos um probleminha aqui no meio, ó. Esse aqui do meio, ele é dividido entre os estados e os municípios. Prioritariamente, eles precisam ofertar o ensino fundamental, os 2 juntos. E óbvio que eles vão depois fazer uma articulação, cabe ao Estado fazer essa articulação, de que maneira eles vão organizar para ofertar esse ensino fundamental. Tá? Na Constituição não está sendo, não é em nenhum momento colocado, você fica com 1 e eu fico com 2. Não. O Estado conversa com seus municípios e aí define como é que eles vão fazer essa divisão para ofertar o ensino fundamental, tendo em vista que o ensino fundamental é de responsabilidade dos 2, tá? Então, aí o Estado, além do ensino fundamental, tem a incumbência com o médio também, então ele tem que ofertar prioritariamente o fundamental e o médio. E os municípios? Oferta prioritariamente o ensino fundamental e oferta também a educação infantil. Tá? Então, essa é a questão relacionada à responsabilidade, à incumbência de cada esfera com relação às etapas da educação. Tá? A universalização, né? Essa organização toda é para garantir que ocorra a universalização do ensino obrigatório. Qual que é o obrigatório? Dos 4 aos
17 anos, com prioridade para a oferta do ensino regular. Lembrando sempre que a Constituição coloca que a prioridade para o atendimento das redes é em relação ao ensino obrigatório, que é dos 4 aos 17. E as outras etapas, outras modalidades, neste caso? Essas outras devem ser atendidas de maneira de acordo com os critérios de prioridade estabelecido pela Constituição. Esse é o texto da lei, tá? Continuando aqui, nós temos no artigo 211, o texto da lei, como eu coloquei para vocês, tudo isso que nós acabamos de falar, olha, eles devem se organizar, né, em regime de colaboração, a palavra aqui, e seus sistemas de ensino. Quais são os sistemas de ensino? O federal, que está vinculado à União, o estadual, que está vinculado ao Estado, e o municipal está vinculado aos municípios. Ou seja, é bem tranquila essa questão dos sistemas. Cada sistema existe para atender às responsabilidades que são das suas esferas, da qual eles têm o vínculo, tá? Aqui nós temos no parágrafo primeiro a questão dos papéis, né, as funções da União. A União, ela tem que fazer articulação, organizar esse sistema federal de ensino, né, esse sistema nosso nacional, e aí ao organizar esse sistema, em relação ao sistema federal, as suas instituições, em relação às instituições públicas federais, não as privadas, porque lembrando que compõe também o sistema federal instituições privadas, tá? Universidades, por exemplo, faculdades, no caso, que são privadas, compõem o sistema federal, tá? Faculdades estaduais, faculdades federais, as federais são públicas, né? As estaduais, por exemplo, públicas, elas compõem também o sistema federal, também podem receber autorização e serem avaliadas pelo sistema estadual, tá? Mas compõem o sistema federal. E nós temos as privadas, as instituições de ensino superior privada. Essas não, a União não tem responsabilidade em relação ao seu financiamento. Então, ela vai financiar, aqui, ó, vai financiar as instituições públicas federais. Então, esse papel de financiamento, óbvio, é meio que óbvio, né? Se as instituições são suas, são federais, ela que tem que financiar. Mas, além do financiamento, ela faz essa função aqui, ó, que é a redistributiva e a supletiva em relação aos estados, Distrito Federal e município. Por que ela faz esse papel? Para garantir um negocinho chamado equidade. De acordo com a Constituição, a equidade acontece quando? Acontece a tal da equalização de oportunidades educacionais. Quando eu equalizo, eu equilibro as oportunidades para os indivíduos, eu estou tendo o quê? Equidade. Então, a ideia da Constituição, quando ela faz o papel dela de redistribuir e suplementar, por exemplo, para aqueles estados e municípios que não conseguem ter uma arrecadação suficiente para garantir um valor mínimo por aluno, o que acontece? A gente tem uma situação aqui que ela vai lá e suplementa por conta da função supletiva. Ao fazer isso, o que ela está fazendo? Ela está equalizando as oportunidades, ela está garantindo equidade. Essa suplementação e essa redistribuição dos recursos também garante um padrão mínimo de qualidade, tá? Então, esse processo, esse regime de colaboração tem como principal função garantir a equalização de oportunidades, um padrão mínimo de qualidade, tá? Fazendo com que a União forneça uma assistência técnica e financeira aos estados e municípios para o funcionamento da rede como um todo, né? Aqui nós temos nos artigos, os parágrafo 2º e parágrafo 3º, a questão das responsabilidades, né, de cada um. Coloca aqui, como eu acabei de colocar, olha aqui, o município responsável pelo quê? Prioritariamente, o ensino fundamental, e deve ofertar também a educação infantil. Já Estados, Distrito Federal, atua prioritariamente, olha aqui, também no ensino fundamental, e oferta o ensino médio também. Tá? São as questões essenciais. Essa forma de organização, tá? Nós temos, visa também assegurar, olha aqui, vai definir essas formas de colaboração, ela tem que assegurar o quê? A universalização, garantir um ensino para todos, um ensino de qualidade, tá? E garanta também a equidade no ensino obrigatório, que são as 3 questões chaves aqui, que eu chamo a atenção para vocês. O parágrafo 5º fala para a gente sobre a educação básica pública que tem obrigatoriedade de ofertar o ensino regular, que nós já falamos, né? Nós temos essa questão aqui também da União, Estados
e Distrito Federal, que eles têm um papel de redistribuir também, fazer essa função que a União faz, só que eles vão fazer em relação às suas escolas. Nessa situação aqui de redistribuir, né, exercer a função redistributiva em relação às suas escolas, entra tanto a União, porque ele também tem que fazer a redistribuição para as suas unidades, que eles têm unidade que compõe o sistema federal de ensino, as instituições de ensino pública, ele tem que redistribuir, no caso os estados, redistribuir para as suas instituições, Distrito Federal e municípios. Cada um tem que fazer os recursos chegar na ponta, que é lá nas suas escolas, né? Aqui tem a questão da definição do padrão mínimo de qualidade, tratado lá no CAPT. Quando a gente volta aqui, ó, se a gente voltar aqui, vocês vão ver lá no CAPT, fala o seguinte, olha aqui, garantia de um padrão mínimo de qualidade, olha aqui, aqui a gente fala da equalização de oportunidades, ó, e aqui embaixo ó, nós temos a questão desse padrão mínimo de qualidade, e que padrão é esse? Tem que ser estipulado por uma lei, tá? Esse padrão, a gente chama ele de custo aluno-qualidade, tá? Custo aluno-qualidade, e é o CAC, que deveria ter sido criado já há um tempo, uma lei regulamentando e definindo o que é necessário para que a gente tenha esse mínimo de qualidade, para que a gente tenha condições adequadas, né, dentro dos ambientes escolares, na oferta do ensino, tá? Infelizmente, essa lei ainda não foi colocada, mas diz aqui que ela teria que ser uma lei, ó, disposta em lei complementar, teria que ter uma lei que viesse complementar esse parágrafo da Constituição, estamos aguardando isso ainda, mas a Constituição já coloca que para o padrão mínimo de qualidade é necessário estabelecer esse custo aluno-qualidade, tá? A questão aqui para a gente analisar, ela diz o seguinte, oferta dos entes federados determina que, em relação às responsabilidades, né, tá? O dever do Estado para com a educação, as responsabilidades dos entes federados determina que quem é que tem a obrigação de ofertar o que aqui, de acordo, essa é a pergunta. Então, nós temos que achar entre as alternativas quais das afirmativas aqui está com as suas incumbências corretas, né? Está ofertando corretamente. Na letra A, que nós temos aqui, fala dos municípios, né? Então, os municípios atuarão, a palavra prioritariamente está no texto da lei, né? O ensino fundamental, os municípios atuam prioritariamente no ensino fundamental, e infantil. Então, essa afirmativa, não vi nenhum problema nela. Teoricamente, ela é a afirmativa correta, já está pedindo para achar a afirmativa correta. Então, qual o problema das outras, Silvia? Serve só para estudo, né? Porque aqui fala, a educação básica gratuita, aqui seria dos 4 aos 17, e não dos 6 ao 14. A letra C, nós temos que a educação infantil deve ser oferecida em creche e pré-escola, até aí tá ok. Só que ela deve ser ofertada até os 5 anos. Então, também questão errada, assim como a B. Já na letra D, nós temos aqui a questão da progressiva universalização do ensino, que seria uma situação, porque aqui é médio e não superior, tá? Então, a afirmativa também encontra-se errada, tá? E aqui o atendimento educacional especializado, nós temos que eles devem ocorrer aos portadores de deficiência, tá ok, deve existir preferencialmente nas escolas, e olha a palavrinha aqui no finalzinho, aqui mostrando pra gente, opa, deixa eu voltar aqui, palavrinha especiais é o problema, porque não é especiais, em escolas em escolas regulares, né, ou ensino regular, tá? Aqui nós temos a próximo artigo, tá, que é o artigo 212, aqui a gente entra na questão do financiamento da educação. O artigo 212, ele vai ser seguido pelo 212A, com a questão da criação do Fundeb, né, desse desse Fundo Permanente de Educação. A Constituição teve a necessidade de estabelecer algumas premissas para este fundo, porque ele se tornou permanente e trata de financiamento. Como a gente já tinha um artigo 212 que tratava de algumas questões de financiamento, e a questão do Fundeb precisava tratar de outras questões, mas também é financiamento, o que se faz nesse caso quando a gente tem uma legislação dessa maneira? Você vai lá, insere um artigo e coloca 212A, por isso que o próximo artigo é o 212A. Então, o 212 trata de financiamento, o 212A também vai falar de financiamento, mas de uma questão mais específica, que é o caso do fundo, né, do Fundeb, que é a criação deste fundo, e com todas as suas regras. O que tem de essencial para a gente entender no artigo 212? Tem duas informações que são primordiais.
está ligada aos percentuais, tá? A divisão também, falando aqui da responsabilidade, a gente entra com a união, né? Aqui nós temos a questão da união, que aplicará nunca menos de 18%. Então, 18% aqui. E os estados e municípios, Distrito Federal, essa outra categoria aqui, estados aqui também, né? Nós temos os estados, esses nunca menos de 25%, tá? 25%. E aí, 25% do quê? De tudo quanto é imposto? É resultante de impostos, né? Tem lá uma cesta do Fundeb, mas ela é resultante de impostos. E esses impostos, né? Eles também são provenientes de transferências e devem ser destinadas para esse negocinho chamado aqui MDE. Manutenção, olha aqui, manutenção, desenvolvimento do ensino, tá? Então, o dinheiro, esse percentual que tem obrigatoriamente ser aplicado em MDE, em educação, está definido o que é MDE no artigo 70 e artigo 71 da LDB, tá? O 70 diz o que pode e o 71 o que não pode, ou seja, o 70 diz o que é MDE e o 71 diz o que não é MDE e por isso não pode dinheiro da educação ali, tá? Então, os percentuais é União 18, guarda essa informação, e a gente tem a questão, deixa eu só apagar aqui um pouquinho essas coisas aqui. Opa, não está querendo apagar aqui agora. Vamos largar sem apagar mesmo. E aí a gente tem, então, essa situação entre os estados e municípios, 25%, Distrito Federal, 25%, nunca menos, tá? Quer investir mais? Maravilhoso, mas menos, não, né? O financiamento da educação ainda tem detalhezinho em alguns parágrafos que a gente tem que observar, não é muito cobrado, mas só para entender esse parágrafo, para ficar a título de compreensão, explico o seguinte, aqui está dizendo o seguinte, porque existe repasses, né, da União, dos estados para o município, da União para os estados, e esses repasses, como é que funciona a questão para você calcular as porcentagens, né? A gente não pode, com o cabelo aqui que está difícil, a gente no momento em que ocorre essas transferências da União para os estados, vou colocar um exemplo, por exemplo, da União para os estados, a gente tem um fundo de participação dos estados, que é o tal do FPE, tá? É um tipo de imposto que é transferido. Para os municípios, o estado transfere para os municípios o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Esses recursos, quando chegam nos municípios, vai ser computado os 25% na esfera que receber esses recursos. Aquela que transferiu não entra no cômputo de receita para eles, porque o dinheiro saiu da conta da União, chegou para o Estado, saiu da conta do Estado e chegou para o município. Então, esse percentual mínimo que precisa ser aplicado, de 18% no caso da União, 18%, nunca menos, Estado, Distrito Federal e município, 25%, aplica sobre os recursos que eles receberem. Por isso que coloca aqui, os percentuais a serem aplicados devem corresponder aos obrigatórios da esfera que a receber. Quem recebe é que faz a aplicação. E quando o dinheiro foi embora, ele não vai fazer isso, não entra como receita para aquele que destinou calcular ali os seus 18% ou 25%, tá certo? Parágrafo 2º, a gente tem uma questão que é o seguinte, esse dinheiro, esses 18%, esses 25%, ou seja, esse recurso que vem para a educação, tá? Então, devem ser considerados para os sistemas de ensino federal, estadual e municipal, tá? Então, nós temos aqui esses 3 sistemas que vão receber esses recursos. Esses recursos serão aplicados nos sistemas, né? E esses recursos também podem ser aplicados, tá, nas instituições que estão dispostas no artigo 213. Quais são essas instituições? São essa galerinha aqui, ó, essas 3. Por que essas 3 podem receber? As comunitárias, confessionais e as filantrópicas? Porque elas não possuem finalidade lucrativa. O seu excedente tem que ser investido em educação, tá? Essa é uma condicionalidade. A outra condicionalidade é que, em caso de fechamento, se elas fecharem, elas precisam doar, né, o seu patrimônio para uma outra instituição comunitária, confessional ou filantrópica, tá? Ou, se não tiver nenhuma dessas, doa-se para o poder público, tá? E aí, então, essas instituições também podem receber recurso público, tá? Então, recursos da educação, aqui, ó, desculpa, esses recursos da educação vão para as escolas públicas e oficiais, e para as escolas privadas. Todas as privadas? Não, apenas porque o artigo 213 permite que são essas aqui, tá? Porque nas privadas eu ainda tenho as instituições particulares, e essas não recebem recurso público, certo? Nós temos aqui também artigo
Parágrafo 3º, que coloca essa situação em relação à distribuição dos recursos públicos, que tem que ser destinado prioritariamente para as despesas, né, para as necessidades, olha aqui, do ensino obrigatório, tá? No que se refere, para quê? Para garantir essas três situações: a universalização, sempre falando sobre o processo de universalização, educação básica tem que chegar para todos, né? Garantindo a qualidade, o padrão mínimo de qualidade, né? Tem que ter um padrão de qualidade, e garantindo essa palavrinha também, que é muito utilizada no ambiente educacional, que é a equidade. Aqueles que têm menos condições, têm que receber mais para que possam estar nas mesmas condições que os demais. E assim ocorre a tal da equalização de oportunidades, tá? E de acordo com o Plano Nacional, de acordo com o PNE. Por quê com o Plano Nacional? Porque ali se estabelece as metas, né, relacionadas à educação. Então, esses investimentos têm que ser feitos com o objetivo de atender o que está expresso no PNE, no Plano Nacional de Educação, tá? Dos 4 aos 17 anos, que é etapa obrigatória, sempre lembrando essa questão, quando a gente fala de etapa obrigatória. Aqui no parágrafo 4º, a gente tem uma outra questão que é a seguinte: nós já falamos sobre programas suplementares, nós temos 4 programas suplementares, lembram disso? Nós temos o programa suplementar ligado aqui aos materiais, material didático, né? Tá? Nós temos o do transporte, nós temos o da alimentação e nós temos o da saúde, tá? Aqui eu estou citando, né, esse parágrafo, o parágrafo está citando 2 programas suplementares, e está dizendo o seguinte, que esses programas suplementares, eles só podem ser financiados, eles não podem recursos de MDE, não pode recurso de Fundeb, tá? Só podem ser financiados com recursos que são provenientes do que eles chamam de contribuições sociais. O que é a contribuição social, gente? É o QZ, é o salário educação, tá? É a mesma coisa, QESE é cota salário educação, tá? Então, é o salário educação, é uma contribuição social. Aqui a Constituição fala que esses 2 programas suplementares, alimentação e assistência, vão ser custeados, né, pelo QESE, por contribuições sociais, tá? Contribuições sociais. E outros recursos orçamentários que tiver. Quais seriam esses outros? Recursos que vão ser tirados de recurso próprio, não recursos destinados à educação, não dos 25%, não dos 18%, tá? Mas podem ser agregados para dar conta desses 2 programas suplementares, além do salário educação, que é uma contribuição social. Falando ainda de contribuição social, nós temos esses parágrafos aqui que tratam da contribuição social. Nós temos que coloca que a educação básica vai ter como uma fonte adicional a contribuição social do salário educação, tá? Então, coloca para a gente aqui, aqui em cima, do salário, tá aqui no cantinho, ó, educação, tá? Que é recolhido pelas empresas, né? As empresas do setor privado recolhem isso, né? E contribui, e o Estado é que faz a administração disso. De que maneira isso chega para os alunos? Tá aqui no parágrafo 6º, tá? O 6º diz o seguinte, que essa contribuição do salário educação vai ser distribuído, olha aqui, deixa eu ver aqui, distribuídos de maneira proporcional ao número de alunos das redes, né? Então, de acordo com o número de alunos da rede, houve uma modificação sobre isso, o STF, marquei aqui essa súmula, porque o STF tomou uma decisão, não muda o texto da Constituição. Então, não vou entrar no mérito dessa decisão, depois quem tiver curiosidade de estudar um pouco mais sobre isso, pode aprender, tá? Porque senão acaba criando uma informação desnecessária para vocês aqui nesse momento, e já tem muita coisa para guardar, tá? Então, houve uma modificação, mas não afetou o texto da Constituição. No texto da Constituição, o que importa para a gente é o salário e educação, ele continua sendo distribuído para as redes, né, por meio da questão do número de alunos, de acordo com o censo escolar, então, de acordo com o número de alunos, proporcional ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes de ensino, tá? Essas são as informações mais relevantes em relação ao salário e educação. Então, o salário e educação é uma contribuição social, essa contribuição social, ela é distribuída, ela é recolhida pelas empresas, né, pelo governo, e depois o governo faz a sua função redistributiva e redistribui proporcionalmente para as redes de ensino, de acordo com o número de alunos. Ao fazer isso, esse dinheiro chega na conta dos municípios. Aí nós vamos para o parágrafo 7º. Chegando na conta dos municípios, esse salário de educação pode ser usado, porque ele é uma contribuição social, pode ser usado para 2 programas suplementares, né? Que é o caso da alimentação e assistência à saúde. Por quê?
esses 2 programas suplementares não podem utilizar-se de recursos de MDM, tá? Eles devem existir como programa suplementar, coloca que esses programas suplementares são necessários, a Constituição coloca que são 4 programas suplementares que devem ser ofertados à educação básica, os 4 são material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. Só que esses 2 últimos aqui, eles vão ser custeados com os recursos das contribuições sociais, ou recursos próprios, receitas de recursos próprios que não são consideradas NDM. A outra questão do salário e educação, que é importante a gente guardar, está no 7º, que esse dinheiro não pode ser utilizado, né, para pagar folha, né, você não pode usar para pagar folha, e pagamento de aposentadorias e de pensões, tá? Não poderá ser utilizado para pagamento. Aqui, ó, aqui, aposentadorias e pensões. Ah, tem os inativos, tem um dinheirinho aqui do QES, do salário e educação, posso pagar? Não pode, tá? A outra questão no artigo 8º, eu nem vou grifar, nem grifei nada ele, mas é só para, ele é um textinho grande, é só para vocês entenderem. Se acontecer de repente, fazer a extinção de um imposto que fazia parte dessa cesta do Fundeb, que compunha o financiamento da educação, que a gente tem esses percentuais para chegar nos valores que nós temos hoje para o financiamento da educação. Se de repente extinguir isso, deve ser feita a substituição desses impostos, ou se fizer a substituição de um imposto por outro, deve ser feita uma adequação de forma que não ocorra prejuízos, né? Que os valores praticados anteriormente, né, com a criação do Fundeb, continuem sendo praticados, olha lá, para garantir aplicações equivalentes, né, para que a gente não tenha redução nos valores destinados à educação, tá? Isso aqui é o que está no artigo 8º, não poderá haver, havendo a extinção, tem que ter uma substituição, uma adequação na legislação, e aí, obviamente, para garantir que o recurso continue sendo enviado, sendo vinculado na educação, tá? Nós temos uma vinculação de recursos para a educação. Vinculação é uma obrigatoriedade de gasto, como está lá no artigo 212, que eu coloquei no caput do 212, tá? A outra questão em relação ao financiamento, que é interessante a gente prestar atenção, é que a Constituição coloca que uma lei vai dispor sobre processos, né, sobre normas de fiscalização, avaliação e de controle, tá? Em relação às despesas, tá? Aqui, desculpa, em relação às despesas da educação. Ou seja, tudo que é gasto com a educação precisa ser fiscalizado, precisa ser controlado, precisa ser avaliado por um determinado órgão. Tem que ter uma lei criando isso. Hoje, os órgãos que nós temos de controle são o Tribunal de Contas e o próprio Legislativo dos municípios, né, das esferas, aí, o Poder Legislativo, tá? Artigo 212A, como eu coloquei para vocês. O 212A, nós não temos nem questões disponíveis, porque, primeiro, que ele é novo, segundo, que ele é muito complexo, e eu não imagino que as bancas não vão cobrar esse artigo, porque ele vai falar do financiamento no sentido literal, nas regras nas principais regras relacionadas ao financiamento, e que foram colocadas no nosso fundo, né, que foi colocado ao ser criado o Fundo de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, tá? Então, o 212, ele coloca que os estados, o Distrito Federal e os municípios devem destinar parte dos recursos, no que se refere ao caput do artigo 212 da Constituição, que são os 25% para os estados, Distrito Federal e município, e para a União, 18%, destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna dos profissionais. Então, é destinados à manutenção do ensino e à remuneração dos profissionais, respeitadas as regras que são tratadas aqui em diversos parágrafos, incisos e alíneas do 212A. É bem extenso. Ele cita muito, por exemplo, faz muita referência a capts anteriores. Então, o caput do inciso que cita o caput do inciso anterior, que cita o parágrafo, que cita o caput do artigo, que cita a linha. Então, por ter toda essa confusão, o que eu optei para trabalhar com vocês? Eu não vou trabalhar com os artigos mesmo. Eu vou dar uma noção geral do que vem a ser essa organização, de como o Fundeb foi estruturado e as principais regras, tá? Primeiro, porque acredito que não vai ter cobrança, mas para efeito de dúvida, caso tenha, vocês vão entender como isso funciona, tá? E isso é o principal, é compreender, porque guardar a letra da lei é muito difícil, mas compreender, eu vou tentar dar uma geral do que vem a ser esse fundo que foi criado a partir do artigo 212A, porque até então você fala assim, mas não tinha Fundeb antes? Tinha, só que era uma lei provisória. Quando ele se tornou permanente, houve essa necessidade de mudar a Constituição, tá? Por isso que nós temos o 212A regulamentando
toda a estrutura do Fundeb. A lei do Fundeb específica é essa aqui embaixo, ó. Nós temos aqui, opa, aqui, ó. Opa, não, volta aqui. Vamos aqui. Aqui. Nós temos aqui a lei do Fundeb, essa aqui, ó, 14.113, era de 2020, Fundeb, né, que criou esse fundo permanente. E é o artigo 212A, que vai tratar de todas essas questões, que foi uma emenda, né, que alterou a Constituição, tá? Essa emenda é a 108. O que tem de importante aqui para a gente guardar? Vamos pensar o seguinte, é um fundo permanente, tá? E que foi criado, que é o Fundo de Valorização dos Profissionais da Educação. Nós temos aqui que a União deve aplicar 10%, né, ela vai sair dessa participação, que hoje é 10%, desculpa, e até 2026 ela vai subir para 23% o seu investimento, tá? Essa participação que ela colocava era para complementar quando faltava recurso. Então, ela vai sair desse percentual de complementação de 10%, porque não é o que a União tinha para investir. Investir é 18%, mas a União, quando faltava em determinados estados para chegar ao valor mínimo por aluno, ela complementava com 10%. Agora não. Agora ela vai complementar com 23% quando faltar. Tá? Então, aumentou o investimento que a União precisa fazer nos estados, Distrito Federal e município. Mas de que maneira isso vai acontecer? Tá? Como é que isso acontece assim, na distribuição? Como é que a gente define? Tá vendo essa palavrinha aqui, ó? VAAF. VAAF significa Valor Aluno Anual Final. Isso aqui solta-se uma portaria, chama portaria interministerial, solta-se uma portaria todo ano e define qual o valor mínimo por aluno que deve ocorrer no nosso país. Tá? Tem estados, porque o fundo é como se fosse uma caixinha de cada estado vai mandando suas contribuições, seus impostos, né, para lá, e aí tem estados que não tem uma arrecadação tão alta e às vezes não consegue chegar nesse valor, quando você faz a distribuição do valor que está lá nessa caixinha, pelo número de alunos daquela rede, não se chega a esse valor mínimo aqui, ó, esse valor final, valor aluno anual final. Quando não se chega, aí a União entra para fazer a complementação junto aos estados. Tá? E existe uma outra sigla agora nesse processo de financiamento, para chegar nesses 23%, chamado VAAT. O que é o VAAT? É o valor aluno anual, só que aqui, total. Vai somar o VAAF, né? Desculpa aqui, soma-se o VAAF, mais outras contribuições, como o QESE, mais recurso próprio, tá? Outras transferências que tanto a União e o Estado faz, soma-se isso, e também esse VAT é definido um valor mínimo, hoje está na casa de 8 mil e pouco, tá? Por aluno, tá? Então, quando não se chega nesse daqui, tanto estados quanto município, a União faz o quê? Vai lá e complementa até chegar nos percentuais. Tem um tanto para cada um. 10% é para complementar os estados, 10,5% complementa o VAAD, que seria municípios, né? E Distrito Federal. E o VAR, Silvia, onde é que entra o VAR? O VAR é valor aluno anual, como todos os outros, e tem a letrinha R, que significa resultados. O que acontece aqui? Nesse sistema de financiamento agora, novo, desses 23% aqui, ó, que eu falei, 10% vai para os estados, quando não atinge o VAAF. 10,5% vai para o VAAT, para municípios e Distrito Federal, quando não consegue atingir o VAAT, tá? E aí, o VAR vai 2,5%, tá? Esses 2,5% vai para aquelas instituições, para aqueles estados, para aqueles municípios, as redes de ensino, que vão combater as desigualdades educacionais, que vai reduzir, vai mostrar resultado, melhorar a sua aprendizagem. Tem 5 condicionalidades que as redes precisam atender para poder receber essa complementação da União em 2,5%, tá? Vamos ver já quais são essas condicionalidades, mas são 5 condições. Então, isso aqui é basicamente como está estruturada a questão do Fundeb. Aí nós temos algumas regrinhas para ele, né? Porque antes a gente tinha os valores que deveriam ser investidos e até quando deve ser investido. Tá? O dinheiro, quando chega na conta dos municípios, das prefeituras, né, das redes de educação, você tem que investir naquele exercício, naquele ano, até 90% dentro, né? Você tem que investir no mínimo 90%. Ah, 10% você pode fazer o que com ela? Você pode deixar para o quadrimestre do ano seguinte. Então, no ano seguinte, eu posso deixar uma reservinha do dinheiro que veio para investir
e começar o ano até que comece a ter os repasses pertinentes àquele ano. Então, no mesmo exercício, eu tenho que investir 90%. E 10% eu posso remanejar para o quadrimestre, né? Que pode ser gasto até abril, no caso, que eu fecho o quadrimestre, tá? Aí, desse dinheiro que era do ano anterior, do recurso que veio. Outra regrinha em relação ao recurso é a aplicação, que antes a gente tinha 60 para 40, né? Antes se aplicava 60% no magistério, 40% em MDE, tá? No mínimo, né? Agora não, agora ficou 70% para você aplicar em remuneração dos profissionais, né? Esses profissionais aqui da educação, a 70%. Então, toda a categoria de profissionais da educação, definido lá no artigo 61 da LDB, tem lá uma relação, 70, no mínimo 70%, tá? Que estão em efetivo exercício. Não importa se é estatutário ou não, em efetivo exercício, se é regime CLT, qual é o vínculo, não importa. Ele tem que estar trabalhando. Então, estando trabalhando diretamente com a educação, no mínimo 70% vai ser destinado para a remuneração desses profissionais em relação aos recursos do Fundeb. Outra questão é, sobrou então 30%, se você gastou só o mínimo. Você pode gastar mais que o mínimo? Pode, porque o mínimo é 70%. Tá? Mas vamos supor que você tenha gastado o mínimo, o que você faz? Tem 30%. Os outros 30% é para quê? Para investir em MDE, manutenção e desenvolvimento do ensino, lembra disso? E também para remunerar duas categorias novas que entraram na lei do Fundeb, dois tipos de cargos, né? Que são os psicólogos e os assistentes sociais. Isso está tratado aí nos incisos do artigo 212, tá? Aí nós temos também aqui, determinou alteração em relação à distribuição que chama cota parte do ICMS. Os estados, eles distribuíam para os municípios uma parte, né, por isso chama cota parte, uma parte da arrecadação do imposto sobre circulação de mercadorias, que é o ICMS, tá? Então, desse imposto ia uma parte para os municípios e o município decidia como fazer, não tinha obrigatoriamente que ser destinado nas condicionalidades que foram colocadas agora para a educação, tá? Até tirava os 25% da educação, mas ele era só os 25% pertinente para a educação. O restante, o município decidiu o que fazer. Agora, não, determinou que parte desse ICMS é obrigatório ser investido na educação. E os estados precisou criar uma lei colocando essa regulamentação de como esse dinheiro vai chegar, tá? Então, basicamente, o que a gente tem de informação é isso aqui, os mais relevantes daqui. A questão do Fundeb, né, que é esse fundo de valorização para garantir que a gente tenha uma educação de qualidade, né, e garantir que a educação seja universalizada. Eu uso esse slide para fazer uma explicaçãozinha sobre como funciona a questão do financiamento. Ele é bom porque ele mostra para a gente essa questão aqui do Fundeb, porque todo mundo acha que a educação só tem dinheiro do Fundeb, né? Não é só dinheiro do Fundeb, e o Fundeb tem uma forma de ser composto, tá? Quando eu falei para vocês que os impostos vão para uma caixinha, né, para uma conta de cada estado, são 27 contas, 27 estados, tá? O que acontece com os impostos que a gente paga? Vai para essa cesta, só que vai 20%, mas não é 25%, Silvia, que teria que ir? Sim. O que acontece com o 5%? O 5% fica no município, tá? E esse 5% vai ser depois computado também para a educação, né? Ele fica aqui, ó, retido junto, e ele é destinado também para a MDE, fica junto nas receitas do município e junta com os recursos próprios do município, tá? O município tem mais os recursos próprios, que são oriundos de uma relação de impostos municipais, como é o caso de ISS, que é imposto de serviços e tudo mais. Então, desses impostos, junta-se com esse 5% que ficou, que era destinado ao Fundeb, mas ficou retido no município, e 20% foi para essa cesta, que depois vai vir depositado, vai ser, a União faz lá ação redistributiva e redistribui e chega. Então, o dinheiro da educação, você tem dinheiro de Fundeb, esse 5% que ficou, mais os recursos próprios. Esses são a categoria mais forte de recursos, tá? E eles devem ser destinados para MDE. Tem esse recurso próprio também, aqui, ó, 25% mais os 5% do retido, né? A gente tem também as transferências, vamos chamar de transferência permanente, né? Que é a questão do QESE, que eu coloquei para vocês, né? Que são transferidos para as empresas. Aqui tem uma explicaçãozinha do QESE, que não é muito relevante, tá? Tem as transferências para programas específicos, como é o caso do PENAT, que é para transporte, PENAI, tudo isso tem que ser agregado e é também computado e investido em educação, tá? Aqui, a gente tem algumas regrinhas, né, em relação ao Fundeb, que eu acabei de falar. Olha lá, ele é constituído por 20% de diversas fontes de recursos, de diversos impostos, né? E aí isso é destinado para os estados e municípios, né, por meio de transferências que a União faz.
Aí depois que elas juntam esse dinheiro, define o valor por aluno, quantos alunos tem naquela rede, é enviado esse dinheiro para as redes de ensino, tá? E ficou 5%, né? Ficou 5% que ficou retido naquela rede de ensino, naquele município. Agregado a esses 5%, você vai tirar mais 25% de recurso próprio, tá? Então, isso é o recurso, as fontes de recurso para a educação, tá? Esses recursos, eles têm que ser distribuídos de maneira proporcional ao número de alunos matriculados na educação básica. Esse número de alunos é levantado pelo censo escolar do ano anterior, tá? A união, quando o município não consegue atingir, né, ou as redes não conseguem, seja estados e municípios, Distrito Federal, não conseguem atingir os mínimos estabelecidos, ela tem que fazer uma complementação de 23%, tá? A aplicação dos recursos, olha lá, é destinada para a MDE, de novo aqui, ó, M, ó, o D aqui, desculpa, o D aqui, desenvolvimento, e da educação básica, né, de ensino, tá? Respeitadas as atribuições de cada ente federativo, obviamente, né? Aqui a gente tem a questão que eu acabei de falar agora para você, que a gente estava falando do VA, do VAF, né, que é o valor aluno, valor anual aluno final. Aqui a gente tem o VAT, que é o valor total, e aí tem algumas regras sobre isso, né, algumas ponderações, como eu já expliquei, mas já falei, já dei uma geral disso para vocês nos slides anteriores. Tá? Aqui nós temos, então, as aplicações da União, quando ela vai fazer a complementação, 10% é para as redes estaduais, tá? Aí nós temos a questão das redes públicas, Estado, Distrito Federal e município, quando não consegue, aqui seria o VAF, quando se definiu o VAF, por cada estado, o estado não atingiu o mínimo, a União vai lá, 10% tem que ser destinados para fazer essa complementação, que ela faz a função dela de suplementar, né? Então, ela vai lá e complementa. Já nas redes públicas aqui, ó, estados, Distrito Federal e municípios, essa categoria, estados, Distrito Federal, né, DF e os municípios, eles vão receber uma complementação de 10,5% quando? Quando o VAT, o que é o VAT? A somatória do VAF, mais as outras transferências de recursos, de salário e educação, de transferências do governo estadual, não atinge o mínimo estabelecido naquela portaria que eu coloquei para vocês. Hoje está em 8 mil e alguma coisinha aqui, que eu não me lembro, mas quando não atinge, a União entra e transfere 10,5%, né, até 10,5% para fazer essa complementação. Acabou aí? Não, tem os outros 2,5% que é para garantir a gestão, para melhorar a gestão do ensino, que está ligado aqui ao VAR, que é a gestão, o valor aluno anual por resultados, né? Para as redes que atenderem às 5 condicionalidades e aí melhorar o rendimento, os indicadores de aprendizagem das suas redes, tá? Aqui a gente tem essas regrinhas que eu acabei de explicar, nos percentuais, um quadro mais ilustrativo. Aqui a gente tem os valores que devem ser destinados do BAAT, quando é feita a complementação, tá? 70% do valor que você complementa no BAAT, se a União quiser, tem que ser destinado para remuneração. Isso aqui é o recurso da educação, vai para a remuneração dos profissionais da educação escolar. 30% você investir em manutenção e tudo mais, tem essa regra básica. E aí tem esse detalhezinho aqui, ó, 50%, você vai falar 50% na educação infantil. O que é isso? Do dinheiro que vem para a complementação do VAT, no mínimo 50% da diferença, viu? Não é o valor do VAF, não, mas da diferença. 50% tem que ser destinado para a educação infantil. E 15% você vai gastar em capital. O que é capital? Capital são materiais permanentes, equipamentos para melhorar a infraestrutura das escolas, tá? Equipamentos de tecnologia, coisas que são duradouras, então chama de capital, 15% é para isso. Então, esse 50% aqui, ó, aqui, ó, esse 50% aqui, mais os 15%, é da diferença quando ocorre a complementação da União em relação ao VAT. Aí, você pega esse dinheiro e tem que investir em 50% em educação infantil, 15% em capital. E 70% é sempre a obrigação da remuneração dos profissionais, tá? Aqui a gente tem a questão do valor mínimo, de como é composto, né, e tudo, nós já falamos um pouco sobre isso. As condicionalidades, né, em relação para receber o VAR, tá? Também eu não acho relevante, tá, bater nisso, porque é muito difícil ter uma cobrança nesse sentido. Aqui a gente tem essa remuneração dos docentes, como eu falei para vocês, que 70%, opa, aqui, ó,
70% tem que ser destinado para pagamento dos profissionais da educação, tá? Em efetivo exercício, que é aquele sujeito que está trabalhando, independente do vínculo, tá? A manutenção e desenvolvimento do ensino, a gente destina aqui o restante 30%, e aí nesse aqui inclui, inclusive, o pagamento dos psicólogos, né, e dos assistentes sociais, tá? O que mais que a gente tem aqui? Deve ter uma lei específica definindo, olha, de novo, a questão do piso aqui, fala-se, cobra-se, né, nesse artigo 212A, reforça essa questão que deve ter lei específica que vai regulamentar o piso. A gente tem um piso estabelecido por uma lei, que é 11.738, mas o reajuste de piso ainda está meio polêmico, e a Constituição está dizendo que tem que ter uma lei que vai regulamentar esse piso para os profissionais do magistério, e outros aspectos também do Fundeb, tá? A questão do controle, né, que precisa ter um controle, um monitoramento, uma fiscalização, né, pelos órgãos, tem que ter transparência nesse processo. Quem é responsável são os conselhos do Fundeb, chamado de CACs, né, os conselhos de acompanhamento do Fundeb, né, do conselho do Fundeb, tá? Então, esses conselhos de controle, né, de acompanhamento do Fundeb, é que devem fazer também a fiscalização, o monitoramento, olhar como esse recurso é aplicado, tá? O que mais que a gente tem aqui? Basicamente, acho que é essas questões, tá? Opa, desculpa, vamos para adiante. A vinculação dos recursos nós já falamos, né? Responsabilidade de cada um, tal, já colocamos aqui bastante questões. A finalidade dos recursos é sempre garantir igualdade, garantir equidade, garantir a equalização de oportunidades, né? Então, é basicamente essa questão. O Fundeb agora, ele é permanente, como eu coloquei, né? Acho que é basicamente isso que é o mais importante. Vamos para uma questão aqui, do 212, que é relacionado aos percentuais a serem aplicados na educação. Estabelecido lá no artigo 212, quais são mesmo esses percentuais? Questão A fala, se a gente sabe lá, União, nunca menos que 18, Estados, Distrito Federal, nunca menos que 25. Vamos procurar, então, qual das afirmativas que corresponde a essa informação. Tá? Na letra A, nós temos aqui 20%, no mínimo da receita resultante de impostos. Primeiro que não se fala, no caso do artigo 212, não se fala disso. Os 20%, que pode gerar confusão para vocês, em relação à composição do Fundeb, tá? Que os estados e Distrito Federal, quando os impostos vai para essa cesta apenas 20%, para a cesta do Fundeb. Mas os 5%, ou seja, o total é 25%, mas os 5% fica retido no município, e depois, quando esse dinheiro vem, é agregado a ele, ele tem que ser investido em manutenção, tá? Mas o artigo 212, ele fala dessa totalidade. Então, da totalidade que tem que ser investido em educação, é 25% para os estados, tá? Porque aqui a pergunta é em relação aos estados, Distrito Federal e municípios. Se estivesse perguntando da União, seria 18%. Como está perguntando dos estados, nós temos que achar os 25%. Essa afirmativa aqui, ela está errada, porque ela começa com 20%. Essa tem 15, também 20, está errada. Essa é de 10, também está errada. Essa é de 30, também está errada. Só me sobra a última questão, tá? E aí que ela está correta. Aqui, em relação ao artigo 213, nós temos a situação das instituições que são consideradas comunitárias, filantrópicas ou confessionais. Essas instituições podem receber recursos públicos, olha lá. Os recursos públicos serão destinados a escolas públicas, tá? Essas é regra, obviamente, né? Mas também podem ser destinados às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, desde que elas tenham essas duas condicionalidades aqui, que elas respeitem essas duas regras, né? A primeira é que ela não tenha finalidade lucrativa, e ela aplique também os seus excedentes, ou seja, o que tiver de lucro financeiro, né, seus excedentes financeiros, em educação, que não faça gerar riqueza ali, mas que invista em educação. Então, não tem finalidade lucrativa, investe o excedente na educação, a primeira condicionalidade. A segunda condicionalidade, ela tem que assegurar a destinação do seu patrimônio, caso ela feche, para outra instituição comunitária, filantrópica ou confessional, tá? E aí, nesse caso, não havendo nenhuma dessas, para uma ou para o poder público. Se houver um fechamento, ela destina o seu patrimônio para isso, tá? O encerramento das suas atividades. O artigo 213 também é bem tranquilo, tá? Então, aqui tem uns parágrafos no artigo 213 que diz o seguinte, a questão das bolsas de estudos, por exemplo, né, os recursos públicos da educação podem ser destinados, então, a princípio para as escolas privadas
exceto as particulares, porque essas aqui têm finalidade lucrativa, então elas não podem receber recursos, só as confessionais, comunitárias e filantrópicas. Esses recursos da educação também podem ir para as bolsas de estudos. Bolsas de estudos de quem? No caso do ensino fundamental e médio, de acordo com a Constituição, só para essas aqui, se não houver escolas naquela região. Então, havendo problemas de vagas, não tem escola na região onde esses determinados estudantes que requerem o ensino fundamental e médio não têm, pode ser fornecido bolsas de estudos, tá? Mas a prioridade é sempre para que a rede de ensino constitua a sua própria rede, que ela cria suas escolas, tá? Mas até que ela crie, ela pode fornecer bolsas de estudos, neste caso com recursos da educação. A outra situação que nós temos é que o dinheiro da educação também pode ser investido em pesquisa, extensão, estímulo, tá? Mas isso é uma questão que não é muito cobrada, tá? Aqui, então, tem essas questões que nós falamos, das bolsas de estudos, que eu acabei de conversar com vocês, já chamei a atenção com as palavras em destaque do que deve ser realmente guardado aqui, tá? Ó, investir prioritariamente na expansão da sua própria rede, ou seja, pode investir em bolsas, né? Deve investir em bolsas quando não existe a vaga, ó, quando a falta de vagas, tá? Para os cursos, né, de ensino fundamental e médio, né? Você vai colocar, mas prioritariamente, sempre a prioridade é investir na sua própria rede, tá? As atividades de pesquisa e extensão, que podem ser destinados recursos, né, para fomento de pesquisas e tudo mais, para as universidades e instituições de educação profissional e tecnológica, só que esses dinheiros, esses valores, não são os valores da educação básica, tá? Aqueles mínimos 25 e 18 tem que ser para a educação básica. Então, chegando aqui no finalzinho, o artigo 214, né? Esse artigo 214, nós temos uma situação aqui com ele, que ele dá inserção para o Plano Nacional, que é uma outra lei que nós vamos estudar, né? Então, ele coloca o seguinte, o que tem de relevante no artigo 214, que eu sempre chamo a atenção e gostaria de marcar? Primeiro que coloca que vai ser estabelecido, né? A lei vai estabelecer um plano nacional. Então, o plano nacional não brotou simplesmente do nada, brotou porque a Constituição exige que seja criado. E ele foi criado lá em 2014, tá? Ele tem uma duração decenal, portanto, o plano que nós temos vigente hoje vence agora em 2024, tá? E aí nós temos, só aqui uma questãozinha, nós temos, então, outra informação que é interessante aqui, que esse plano decenal, ele tem o objetivo de fazer o quê? Ele tem o objetivo de articular toda a educação nacional. Essa educação nacional que funciona em regime de colaboração, tá? E o plano vai definir o quê? O que consta no plano? Tem as estratégias, tem diretrizes, tem os objetivos e metas para a educação, tá? De maneira que vai implementar para garantir sempre a manutenção e desenvolvimento do ensino para os diversos níveis da educação, etapas e modalidades, tá? Então, o plano contempla todas essas etapas, níveis e modalidades, garantindo ações que serão integradas, né? Porque é um plano que articula toda a educação nacional, tá? E para as diferentes esferas. E o que tem que conter quando a gente fala de Plano Nacional de Educação? O que é importante ter como diretriz, como premissa? O plano tem que conduzir a um objetivo, tem que conduzir para acabar com determinadas coisas ou melhorar determinadas coisas. Estão aqui elencadas nos incisos. Uma em relação a erradicar, né, acabar com o analfabetismo. O plano tem que acabar com o analfabetismo, que está aqui no inciso primeiro, acabar com o analfabetismo. A outra questão, né, são algumas aqui, a outra é universalizar o atendimento escolar, fazer com que o atendimento escolar, olha aqui não está falando de ensino médio só, em relação ao artigo 214, quando fala do Plano Nacional, ele tem a obrigação de universalizar todo o atendimento escolar. Então, está aqui o universalizar todo o atendimento escolar, tá? Depois nós temos, por meio desse plano, que deve ser estabelecido por lei, e foi estabelecido por lei, como eu coloquei, ele é decenal, tem uma duração de 10 anos, começou em 2014, vence agora em 2024, inclusive tem que ser feito outro, tá? Ele precisa também melhorar a qualidade do ensino, tá? Uma das finalidades, uma das razões que o plano deve existir, deve buscar, deve conduzir para a melhoria da qualidade do ensino. Deve conduzir também para uma formação para o trabalho, lembrando lá de um dos objetivos, né, a educação visa a qualificação para o trabalho. Então, o plano também deve melhorar a questão, né, deve conduzir a formação para o trabalho, tá? Metas e diretrizes e estratégias que conduzam para uma boa formação para o trabalho.
Tá? A outra questão que o plano também deve conduzir está ligada a essa daqui, ó, a promoção humanística, promover o humano, a questão da ciência, da tecnologia no país, né? O estudo das áreas humanas, científica e tecnológica. Então, a promoção humanística, científica e tecnológica no país. E, por último, está ligada à aplicação dos recursos, né? Estabelecer uma aplicação, olha aqui, de recursos públicos mínima, né? Uma meta, né? Estabelecer uma meta, essa meta de aplicação dos recursos públicos com base no PIB, Produto Interno Bruto, tá? Então, esse Produto Interno Bruto vai servir como parâmetro para que no plano seja estabelecida uma meta mínima a ser aplicada em educação. Então, basicamente, são essas as questões, tá? Vamos responder algumas questões e a gente já fecha essa aula de hoje, que já se estendeu por muito tempo. Recomendo a quem estiver assistindo que pare ela e divida ela depois, assista em duas partes, né? A Constituição da República Federativa determina que a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração decenal, ou seja, 10 anos, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas, estratégias, implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em diversos níveis e etapas por meio de áreas integradas dos poderes públicos, tá? Aí pergunta o seguinte: com a finalidade de alcançar diversos objetivos, entre os quais não se encontra. Então, eu tenho que procurar aquilo que não condiz com o que nós acabamos de falar. Nós falamos de erradicação do analfabetismo? Falamos, tá? Então, a erradicação do analfabetismo, olha aqui, se está aqui, nós temos que achar errada, não pode ser ela, correto? Tá? Porque lá está entre as situações que o plano deve contemplar. Então, isso aqui está certo, tá? E eu tenho que procurar a que está errada. Então, não pode ser essa alternativa. A universalização do atendimento escolar também está lá. O plano deve conduzir o atendimento da universalização do atendimento escolar. Então, nesse caso, também não pode ser. A letra C diz o seguinte: deve ser estabelecida uma meta, né? Uma meta de aplicação de recursos de educação com base no produto interno bruto. Ó, olha aqui, o PIB. Também, acabamos de falar disso, então não é um problema, tá? A formação para o trabalho também é uma coisa a ser conduzida, está estipulado no artigo 214, também está correto, está correto. Sobrou o que aqui? A diminuição da desigualdade regional e social. Essa terminologia, esse texto, não consta no artigo 214 lá, entre os incisos. Portanto, isso aqui é a questão a ser marcada, porque ela está errada, ela não se encontra no artigo 214, tá? Aqui o Plano Nacional, de novo, né, coloca o seguinte, aqui já pergunta quais ações dos poderes públicos de diferentes esferas que conduzam lá, que você tem que achar a que está correta, porque entre essas 5 alternativas temos apenas uma que está correta. Então, a que está correta aqui é erradicar a fome? Não, é erradicar o analfabetismo, né, aqui é analfabetismo, tá? Universalizar o atendimento escolar? Essa sim, essa está correta. Melhoria da qualidade da cultura? Não, é melhoria da qualidade da educação. Afinal, o plano é o Plano Nacional da Educação, né? Então, poderia ser. Estabelecer uma meta de aplicação de recursos públicos baseada em empreendimentos privados? Não, baseada no produto interno bruto. Então, não é essa questão também. Essa aqui também estaria errada. Tá? Formação de profissionais para o mercado de trabalho no Brasil? Não, é formação para o trabalho, tá? Para o trabalho. Não está visando formar profissionais para o mercado de trabalho no Brasil e no exterior. Esse texto não condiz com o artigo 214. Então, a resposta correta só pode ser a letra B, tá? Aqui, a gente tem essa última questão aqui, né, acredito eu. Assim, com base no artigo 214, a Constituição Federal, é correto afirmar que o Plano Nacional tem duração decenal? Opa, vamos aqui, no texto. Duração decenal, 10 anos, está correto. Tá? Com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração? Correto. Tá? Então, não tem nenhum problema nessa afirmativa. Está pedindo para achar correta, até agora, eu acho que ela está correta. Vamos ver se tem alguma mais correta que ela, ou o que as outras têm, que dá certeza para a gente que essa é a afirmativa correta, né? Qual o problema das outras? As outras está aqui, ó, que o plano é um plano da União que define estratégias do governo federal para um período de 4 anos? Não, aqui já teria um problema nessa questão, porque é um período de 10 anos. Estabelece sanções para os estados, então a B não é? Estabelece sanções para os estados e municípios que deixarem de cumprir o estabelecido nesse plano, uma vez que corresponde a uma legislação?
O artigo 214 não fala nada disso, tá? Portanto, não entraria essa questão. Até ocorre essas questões aqui, mas no âmbito dos poderes de fiscalização, que não está sendo tratado aqui pela Constituição, tá? É um plano estrutural a longo prazo, com base na visão sistêmica de ensino, que tem como finalidade mudar o panorama da educação brasileira? Não, não é um plano estrutural. Aqui, vamos achar onde é que a minha caneta está, que sumiu, aqui embaixo. Um plano estrutural? Não é um plano estrutural. Então, errada também aqui. E tem um componente político que diz respeito aos dados estatísticos, demográficos, também não tem nada disso em relação ao plano. Então, errada também. Só me sobra essa alternativa. Então, aqui a gente fecha essa questão, tá? Fico com vocês. Encerro a nossa aula de legislação. Espero ter conseguido atender as expectativas de vocês. Voltaremos para a nossa próxima aula no online. Provavelmente nós vamos trabalhar agora com com o Plano Nacional de Educação, que aí a gente já dá sequência. O presencial eu estou trabalhando a LDB, tá? Mas é basicamente isso que eu tinha para discutir com vocês. Então, muito obrigada.